Amém. Deus seja louvado. Diga: eu serei o próximo na linha de testemunho. Amém. Fiquem em pé enquanto vamos receber aqui a palavra nessa manhã. Estará a ministrar para nós nessa manhã o pastor Samuel. Enquanto ele se aproxima, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Amém. Obrigado, meu líder. Amém. Obrigado, meu querido irmão, pela sua presença. Abra sua Bíblia aí, por favor. No livro de Atos, capítulo 2. Obrigado, meus queridos irmãos, porque não posso deixar de agradecer aos irmãos a mobilização, o amor que tiveram, a mobilização, nos óbitos que nós tivemos na nossa igreja. Obrigado pelos todos os irmãos que participaram desse momento em que tivemos a apoiar os nossos irmãos. Nossos mais profundos agradecimentos. Também quero honrar a vida do meu pai, apóstolo Mauete Viticílio, que não está presente, mas certamente sei que a sua bênção nos acompanha neste lugar. Amém? Também não podia deixar de honrar aqui a presença da nossa mamã. Deus abençoe rica e poderosamente. Também o nosso pastor local, o nosso profeta Josué, nosso líder local. Queremos honrar a vida dele neste momento. Todos os nossos pastores, obreiros, servos e servas, ministros, recebam o nosso cumprimento, o nosso respeito, o nosso abraço. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos. Estamos com um tema muito oportuno. A igreja primitiva, um exemplo a ser seguido, um modelo a ser estudado. Alguém pode repetir comigo? Igreja primitiva, um exemplo a ser seguido, um modelo a ser estudado. Igreja primitiva. Vamos lá, vamos dar vida aí. Igreja primitiva. A igreja da antiguidade que nos ensina na modernidade. Amém? Então vamos lá abrir a nossa Bíblia. Atos capítulo 2, versículo de 43 a 47. Atos capítulo 2, 43 a 47. Atos capítulo 2, versículos 43 a 47. Atos 2, 43 a 47. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Repita comigo, por favor. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Aleluia. Pode tomar seu assento. Em nome de Jesus, vamos orar. Deus Pai, obrigado Pai pela Tua palavra. Senhor, nós simplesmente somos um vaso.
somos, Pai, estamos disponíveis nesta manhã, ó Deus, para que a Tua palavra seja, Pai, ó Deus, explanada neste lugar. Cura o doente, liberta os cativos, demonstra, Pai, a manifestação do Teu poder, haja entendimento da Tua palavra. Jogamos por terra todo o principado, toda a potestade que não se coaduna com a Tua palavra nesse momento, e assim nós cremos. E quem crê, diga amém. Amém, amém. Meus queridos irmãos, estamos em 50 dias de avivamento e o nosso tema é de volta aos Atos dos Apóstolos. De volta aos Atos dos Apóstolos. E meus queridos irmãos, quando nós falamos em Atos dos Apóstolos, aprendemos que o nome Atos dos Apóstolos é por causa de todos os atos, todas as ações, todos os comportamentos que os apóstolos tiveram. Não é a manifestação de milagres, de cura, não é de poder. Por exemplo, nós vemos lá em Atos capítulo 2, Pedro e João estão entrando no templo, foram ao templo para orar. Na porta do templo encontram um aleijado, um paralítico, mas pelo poder do nome de Jesus e pela autoridade que eles tinham em sua vida, eles disseram para aquele paralítico: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas uma coisa eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia! Meus queridos irmãos, são os atos dos apóstolos, o comportamento dos apóstolos. Por isso que o nome do livro é Atos. Amém? Atos são ações, são as atitudes que os apóstolos tiveram, cheios do Espírito Santo de Deus, para darem avanço à igreja do Senhor, que naquela época chamava-se Igreja Primitiva. Meus queridos irmãos, quando nós andamos mais um bocado lá para o final do livro de Atos, não é? Se não me falha a memória, creio que Atos 28, nós vemos o apóstolo Paulo sendo picado por uma serpente, mas como ele estava ungido, estava cercado com a glória de Deus, como ele tinha uma vida de santificação, como ele tinha uma vida que agradava a Deus, aquela serpente não fez nada na sua vida. Amém, meus queridos irmãos? Então, meus queridos irmãos, falamos em atos porque são as ações, são as práticas que os apóstolos tinham em função da vida cristã que eles levavam. Você pode repetir comigo? Na multidão de conselhos se chega a sabedoria. Meus queridos irmãos, quando nós estudamos história, nós vemos a vida dos reis, mesmo na Bíblia, vemos a vida dos príncipes. Todo reinado tinha os seus conselheiros. Um rei, por mais poderoso que fosse, um rei, por mais autoridade que tinha, ele tinha os seus conselheiros. Amém? Meus queridos irmãos, outro recurso da igreja, outra questão da igreja primitiva, e aqui nós estamos a entrar nas causas que fizeram a igreja primitiva crescer e avançar. Por isso que a Bíblia diz: e o Senhor ia acrescentando a cada dia as pessoas que iam sendo salvas. Meus irmãos, para que a cada dia as pessoas sejam salvas, não é por acaso. Existe uma receita, existe uma forma, existe um modelo. Não é à toa que hoje existem igrejas com milhares de pessoas, porque é um modelo. Amém, meus irmãos? Vamos nos manter em espírito de oração, meus irmãos. E outra questão é: havia recurso para todos. Amém? A Bíblia diz que na igreja primitiva não haviam pessoas necessitadas, havia recursos para todos. Lá em Atos capítulo 4, versículo 34, 35, 36, 37, a Bíblia está a dizer que era uma igreja que não havia pessoas necessitadas. Meus queridos irmãos, imagina uma coisa dessa.
uma igreja que não há pessoas necessitadas. Qual é a necessidade do meu querido Papá José? Qual é a necessidade do meu querido Papá Daúda? Qual é a necessidade das minhas queridas filhas? Quais são as necessidades que cada um de nós como membros temos? E essas necessidades nem sempre eram financeiras. Poderiam ser necessidades espirituais, necessidades emocionais, necessidades de conselho. Porque quando se fala em necessidade, meus queridos irmãos, às vezes queremos logo pensar no dinheiro. Não, um irmão pode ter uma necessidade de um conselho. Esse dia, meus queridos irmãos, chegou um funcionário meu, veio conversar comigo porque estava muito perturbado. Ele estava muito perturbado, ele é um jovem muito inteligente, e ele estava preocupado sobre o seu futuro. E ele estava com dor de cabeça a semana toda, porque ele estava em dúvida se seguiria engenharia das barragens, não é? Manutenção de barragens, ou se seguia telecomunicações. E ele estava perturbado. E ele chegou para mim e falou: diretor, por favor, eu quero um minuto da tua atenção. Eu falei: filho, vamos, senta. Ele falou: pastor, eu estou há uma semana sem dormir. A cabeça está doendo. Porque a família tem uma expectativa para a minha vida profissional. Ele é muito inteligente, está indo muito bem, está na faculdade, mas estava em dúvida. E aí eu entendi da igreja primitiva. E aí eu recordei da igreja primitiva, que é nossa função. Porque a Bíblia diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É nossa missão dar direção às pessoas, porque nós somos sal, o sal dá gosto. Nós não podemos mais ser aquele tipo de cristão que, em vez de dar gosto, ele dá desgosto. Em vez de ser sal, em vez de ser doce, ele é amargo. Em vez de ser saúde, ele é problema, ele é doença. Em vez de ser luz, ele é escuridão. Em vez de ser caminho, ele é atalho. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Se o sal se torna sem gosto, para que proveito há? Meu querido irmão, você como membro da Igreja Amém, eu como membro da Igreja Amém, que tipo de pessoa, que tipo de cristão eu sou? Eu dou gosto ou dou desgosto? Eu sou luz ou sou treva? Precisamos analisar. Porque a igreja primitiva, ela nos dá o caminho. Primeiro lugar, havia unanimidade. Segundo lugar, havia recursos, havia suprimento emocional para as pessoas. Também o financeiro, sim. Também o financeiro, sim. Nós não podemos ter no nosso meio, meus queridos irmãos, irmãos que não têm o que comer. Nós não podemos, meus queridos irmãos, ter no nosso meio pessoas que não têm nem 100 kwanza para viver durante o dia. É claro que você tem que trabalhar. Como o nosso pai nos ensina, você tem que procurar produzir, mas a igreja tem que ser amorosa. E eu glorifico a Deus uma atitude que nós tivemos aqui há meses atrás, quando uma irmã nossa precisou, a igreja se mobilizou e atendeu. Palmas para a glória do Senhor. Aleluia! A igreja do Senhor se mobilizou. Estamos a passar por óbito nesse momento. E no início eu agradeci, porque a igreja tem se mobilizado, a igreja tem manifestado o verdadeiro amor de Cristo. Aleluia! Meu querido irmão, a igreja primitiva havia recursos para todos. Em terceiro lugar, diga comigo, em terceiro lugar. Eu não ouvi bem. Diga comigo, em terceiro lugar, havia o poder de Deus que se manifestava. Aleluia! Havia o poder de Deus que se manifestava através da cura, milagres e maravilhas. Aleluia! Os discípulos, movidos pelo poder do Espírito Santo, eles realizavam milagres, eles realizavam cura, eles realizavam maravilhas e proezas. Meus queridos irmãos, para que nós nos movamos no poder, para que nós nos movamos nas curas, para que nós nos movamos nos milagres, nós temos que ter uma dimensão maior. Diga comigo, uma dimensão maior. Meu querido irmão, você não vai entrar na cura, milagre, prodígios, proezas, se você viver a vida que você leva.
não ora, não lê a Bíblia, não jejua, depois quer chegar, quer fazer cura. Você é um brincalhão. Me desculpe, estou no altar, mas é a verdade. E eu costumo ser frontal com as pessoas. Não sou de me esconder. Se você quiser mover em curas, milagres, proezas, o teu nível espiritual tem que se elevar. Porque a Bíblia diz, existem castas de demônio que só saem com jejum. Aleluia. A igreja primitiva havia milagres, havia poder, havia maravilhas. Não era brincadeira que hoje as pessoas fazem, não. Você precisa mover no sobrenatural. Eu declaro nesta manhã, como ungido de Deus, debaixo da autoridade deste altar, que você, meu querido irmão, vai mover em milagre, vai mover em cura, vai mover em libertação, porque você está a subir numa dimensão maior. Aleluia! Você está a galgar, você está a se elevar. Aleluia! A igreja primitiva existia a manifestação de poder. Pedro e João viram um paralítico, não tiveram outra atitude, não fugiram do problema, não fugiram da situação, não deram desculpa, mas pelo poder do nome de Jesus, levanta! Aleluia! Devemos voltar à igreja primitiva, uma igreja da antiguidade que nos ensina na modernidade. Igreja primitiva, um exemplo a ser seguido, um modelo a ser estudado. Amém? Meus queridos irmãos, na igreja primitiva havia discipulado. Diga comigo, discipulado. A Bíblia diz que se reuniam no pátio do templo, nas casas, com o ensinamento dos apóstolos. Meu irmão, a visão de todo cristão deve ser ganhar, consolidar, discipular e enviar. Enquanto você aceitou Jesus, és cristão, tens que ter essa meta. Pode repetir comigo? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Pastor Samuel, como é que eu posso ganhar alguém? É simples. Fale de Jesus. Não é pela tua força, é pela força do poder de Deus que está em você. Ore por alguém. Manda uma mensagem no FB para alguém. Manda uma mensagem no WhatsApp para alguém. Ligue para alguém durante a semana. Meus irmãos, temos uma irmã no nosso meio que está passando por questões, familiares, de doença e tal. Mas nós, como igreja, estamos a apoiar, estamos a ligar, estamos a conversar, estamos a confortar. Aleluia! Não é difícil, nós é que estamos afastados daquilo que Deus quer para nós. Aleluia! Meu irmão, você não precisa de 1 milhão de kwanzas para mandar uma mensagem para alguém. Você não precisa de 1 milhão de kwanzas, nem de 100 kwanzas, até nem de 1000 kwanzas, para você falar para alguém, eu te amo. Nós estamos a ver aí agora o que está acontecendo no nosso bairro, o que nós estamos a fazer por isso. Os nossos jovens têm amigos que estão na vida hoje do crime. O que os nossos jovens estão a fazer para isso? Estão a esperar que os pastores é que vão? Não, mas a igreja primitiva, cada um assumia a sua posição de cristão. Enquanto você é cristão, meu irmão, tens a missão de ganhar as pessoas para Jesus. Tens a missão de consolidar. O que é consolidar? É você fazer o acompanhamento daquela pessoa. É você procurar saber. É aquilo que os nossos irmãos testemunhos de Jeová fazem muito bem. Andam de 2 a 2, tem um programa. Antes de chegarem no trabalho, mamãe Hortência, acordam 6 horas. Das 6 às 7, já foram na casa de alguém evangelizar. Ainda chega cedo no trabalho, porque o portão do trabalho abre 7h30. Eles das 6 às 7 já fizeram o trabalho deles. Repita mais uma vez: ganhar, consolidar, discipular e enviar. É a missão de todo cristão. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser líder, você não precisa ter títulos. Os títulos só nos atrapalham. Você é um cristão.
tens a capacitação do céu. És embaixador de Cristo na terra. Aleluia! Palmas para a glória do Senhor. Aleluia! Você não precisa ficar complexo. Como o nosso pai, Papai Moed, nos ensina, não fique complexado. O complexo, eu não sou pastor, eu não posso. Não. Você é embaixador. E talvez as tuas atitudes são melhores do que muitos pastores. Faça o teu trabalho. O teu trabalho de evangelismo. O teu trabalho de ganhar as pessoas. Então aí vamos começar a entrar dentro daquilo que é o roteiro. E o Senhor ia acrescentando a cada dia as pessoas que iam sendo salvas. Aleluia! Aplauda mais uma vez ao Senhor. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, já estou caminhando para o final. Meus queridos irmãos, o maior ato da igreja primitiva foi o discipulado. Meu querido irmão, o maior ato da igreja primitiva foi o discipulado. Por quê? Porque eles entenderam a visão que Jesus deixou para eles. O maior ato da igreja primitiva, além dos milagres, além das curas, além do avanço, não é, das viagens missionárias do apóstolo Paulo no livro de Atos, foi o discipulado. Por quê? Porque o discipulado é que lhes permitiu manter a visão missionária para que o evangelho chegasse até nós. Aleluia. Sem o discipulado é manter a visão missionária. Se eles se perdessem no discipulado, na disciplina, na fidelidade, de dirigirem ou de anunciarem a palavra, o evangelho não chegaria até nós. Amém ou não amém? Se os discípulos se distraíssem na missão de evangelizar, de se manter genuinamente fiéis à palavra, o evangelho não chegaria até nós. É por isso que para mim o maior ato, a maior atitude dos atos dos apóstolos foi o discipulado. Porque foi o discipulado que permitiu com que o evangelho chegasse até nós. E se nós contarmos de hoje para trás, já se passaram mais de 4.000 anos. Mas por causa da visão que eles tiveram, irmão Massolange, por causa da disciplina que eles tiveram, por causa da visão missionária que eles tiveram, por causa da fidelidade que eles tiveram, por causa do amor à obra que eles tiveram, por causa de Jesus Cristo, por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, que eles viram com os próprios olhos deles na cruz do Calvário, eles se manteram fiéis e a visão missionária chegou até nós. Você dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus, dá um glória a Deus, dá um glória a Deus. Aleluia! Meus queridos irmãos, Jesus, quando entramos no discipulado, que é o maior ato dos atos dos apóstolos, nós vemos Jesus e os discípulos. Jesus sabia que o seu tempo físico na terra chegaria um dia ao fim. Por isso treinou, formou, discipulou, orientou, organizou 12 homens durante 3 anos, que após a sua ascensão aos céus, iriam levar o evangelho a todo mundo. Meu querido irmão, quando falamos em discipulado e a seriedade do discipulado para manter a visão missionária e consequentemente ganhar mais almas para o reino. Qual é o nosso problema hoje, meus queridos irmãos? Vamos ser objetivos, diretos e dinâmicos. Almas para Jesus. Qual é o nosso problema hoje? Almas para a igreja do Senhor. Qual é o nosso problema hoje? Os bancos estão vazios. Precisamos encher. Vamos encher de qualquer maneira? Não. Mas vamos encher mantendo a nossa visão missionária, sendo unânimes uns aos outros, distribuindo os recursos, além dos financeiros, espirituais, emocionais e físicos, e vamos viver o discipulado. E aí, naturalmente, as pessoas vão ser acrescentadas para informar aos irmãos desinformados que as nossas células, às quintas-feiras, já estão a funcionar.
Oh, olha só, é assim que a igreja recebe essa informação. A nossa célula, às quintas-feiras, estão a funcionar. Com o nosso querido papai DJ, estamos a fazer o trabalho. Ah, mas vocês têm deficiências. Sim, temos deficiências. E agora, vamos ficar parados? Sim, temos deficiências, não somos perfeitos. E você é perfeito. Então, vamos trabalhar. Mesmo com as nossas deficiências, mesmo com as nossas dificuldades, a visão missionária não pode parar. Porque Deus nos comissionou uma missão: ide e pregar. De depressa e de evangelizar. Ide, depressa, evangelizar. Ide. Aleluia. Meus irmãos, quando olhamos sobre o discipulado, nós vemos a vida de Elias e Eliseu. Elias deixa para Eliseu uma herança para o discipulado de curas e milagres. Aleluia. Em 1 Reis 18, de 1 a 40, Elias faz cair fogo do céu e mata 450 profetas de Baal. Amém? Eliseu, em 2 Reis 2, 19 a 25, purifica um poço de água de uma cidade inteira usando um pouco de sal. Essas águas eram más e provocavam abortos. Mas a herança da unção do homem de Deus, a herança do poder do homem de Deus, que existia na vida de Eliseu, e Eliseu entendendo que a visão missionária deve prosseguir através do discipulado, o seu discípulo passou a concretizar e a realizar as maravilhas que o seu mestre fazia. Como filhos do nosso Pai Mauete, eu profetizo sobre a minha vida em primeiro lugar, e sobre a vossa vida, as maravilhas e milagres que o nosso Pai alcançou, eu e você iremos alcançar. Enquanto filho desta casa, eu irei alcançar. Porque eu entendo sobre hierarquia espiritual, eu entendo sobre a bênção que passa do pai para filho, e nem que for filho espiritual. Nós somos filhos espirituais. Aleluia! Glórias a Deus. Meus irmãos, o que dizer de Naomi e Ruth? Herança de fé, de coragem, separação, superação, força interior em meio a muita dor e muito sofrimento. Naomi era casada com Elimeleque, tinha 2 filhos, Malom e Quilom, que eram casados com Ruth e Orfa. Os 3 homens da família morreram. Fica a Naomi com 2 noras. Orfa decide deixar a sogra e abandonar seus ensinamentos. Deixou o discipulado. Diga comigo, deixou o discipulado. Mas Ruth se mantém fiel e firme ao discipulado de sua sogra, bem como ao seu Deus. É abençoada, casa-se com Boaz, que gera Obed, que gera Jessé, que gera Davi, de onde vem a descendência de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O discipulado fiel de uma mamã chamada Noemi fez com que Jesus aparecesse na sua linhagem. Aleluia! Jesus vem da linhagem de um discipulado. Ruth. Porque quem casou com a Ruth não é Boaz. É ou não é, meus irmãos? Onde estão os estudiosos da Bíblia? Não estão a ler a Bíblia como? Boaz gera Obed. Obed foi pai de Jessé, que gerou Davi, que vem da descendência de Jesus. É por isso que Jesus no Novo Testamento é chamado Jesus, filho de Davi. Mas o pai de Jesus não é José. É ou não é? Então como é que estão lhe chamar Jesus, filho de Davi? Porque ele vem da linhagem do discipulado de Ruth, de Obed, de Jessé, de Davi e Jesus. Amém? A importância, meus irmãos, de nós nos preocuparmos com o discipulado. A importância, meus irmãos, de nós sermos disciplinados na palavra. De nós não deixarmos de orar, de nós não deixarmos de fazer a nossa parte. E o Senhor vai acrescentar. Meu querido irmão, Moisés e Josué, já estou indo para o final.
Qual é a herança que Moisés deixa para Josué, meus queridos irmãos? Moisés deixa uma herança para Josué de liderança firme, firmeza de caráter, senso de justiça. Lê lá Josué 1, de 1 a 13. Josué vê Moisés abrindo o mar vermelho. Depois que Moisés está morto, Josué abre o rio Jordão. O discipulado. Se eu não discipulo, não tenho filhos espirituais. Eu, nesta manhã, tenho meus filhos espirituais. Levanta aí, Eduardo. Levanta, Eduardo. Meu filho espiritual, está aí. Está aí, meu filho espiritual. Está aí. Ganhei para Jesus, lhe meti a trabalhar comigo, vive comigo, trabalha comigo, está sendo forjado a ter um caráter cristão. Avivamento, pode sentar, filho. Avivamento é resultado. Se você não tiver avivamento, esquece. Se você não quer resultado, esquece o avivamento. Está ali, meu filho espiritual. Paulo e Timóteo. Quando eu vou estudar sobre a vida de Paulo e Timóteo, eu vejo Paulo deixando uma herança a Timóteo de cuidados pastorais para com a ovelha e como cuidar da própria vida ministerial. A expressão filho na fé aparece aqui. Quando eu falo filho na fé, essa expressão aparece aqui, porque Paulo é que tinha o Timóteo como seu filho na fé. Filho na fé não é aquela pessoa que você só vai lhe pensar porque ele está na Europa, você está na África, que é escumbu dele, não. Não. Filho na fé é aquela pessoa que te acompanha. É aquela pessoa que você luta por ele. Eu estava falando aqui com os irmãos e com o nosso pastor. Aquele bom filho na fé é aquele que te dá trabalho. Está desviado do mundo, está perdido, ainda está aí nas drogas, no fumo, mas você, como ele é teu filho, ele vai te dar trabalho. Não existe filho que não dá trabalho no papai e na mamãe, é mentira. Vai chorar, vai mamar, vai ter que vestir, vai ter que comer, vai ter que lhe pagar a escola, ou não? Na vida espiritual é a mesma coisa. Filho bom é aquele filho mesmo que você vai lhe buscar, mas ele está te dando trabalho, você tem que lhe discipular. Ele vai sair, você vai lá. Ele vai entrar no mato, sei lá onde, você vai lá lhe buscar. É a imagem da ovelha que sai do aprisco. E o pastor é a figura de um crente normal, que deixa as 99 no aprisco e vai buscar aquela perdida. Isso é filho na fé. Filho na fé não é aquele, é meu pai espiritual. Tá bom, então o pai espiritual, ele faz o que por você? Ou você faz o que pelo teu pai espiritual? Qual é a ligação que existe espiritual de trabalho, de vida, de exemplo, de disciplina? Qual é? Isso aqui é filho na fé. Qual é a herança espiritual que o nosso papai Moedo nos deixou? Está aqui nos deixar templo, todo dia está aqui conosco a nos chamar a atenção, não é? Quer que nós sejamos cada vez melhores pregadores, nos puxa a orelha. Essa é a herança. Aí eu posso chamar ele de pai, ou não? Aí eu posso chamar ele de meu pai na fé. Amém ou não amém, meus irmãos? Glórias a Deus, aplauda o Senhor. Filho na fé. Cuidados pastorais para com a ovelha. E Timóteo, aprende com seu pai na fé o que é cuidar de uma igreja, como cuidar, o que é uma vida ministerial. E ele passa essa visão. Aleluia. Quando nós estudamos, mamãe Hortência, a vida de Timóteo, nós vemos que o apóstolo Paulo começou primeiramente a ganhar para Jesus avô de Timóteo, que chamava-se vovô Lloyd. Primeiro o apóstolo Paulo ganhou, consolidou, discipulou, enviou. Apóstolo Paulo vai na família, numa família grega, na Grécia, encontra uma senhora avó, chamada vovó Lloyd. Essa vovó Lloyd tinha uma senhora que era filha dela, que se chamava Eunice. Apóstolo Paulo entra naquela casa, ganha, consolida, discipula e envia. O discipulado do apóstolo Paulo tem o resultado de Timóteo, porque ele, antes de ganhar Timóteo para o ministério, ganhou a avó e ganhou a mãe. Por isso que Timóteo vem
como resultado do discipulado. Aleluia! E nos caminhos do Senhor, apóstolo Paulo nem pensaria que Timóteo seria uma das figuras emblemáticas em toda a história da igreja, a nível mundial e para sempre. Discipula as pessoas, ama as pessoas, faça um trabalho consistente com as pessoas, não imediato, não imediatismo, não. E você vai ter resultados, porque os planos de Deus não são nossos planos. Os sonhos de Deus não são os meus sonhos. O que Deus preparou para nós, nem ouvido ouviu, nem boca falou, nem nunca caiu na memória de alguém. É aquelas coisas que Deus preparou para você, meu irmão. Aleluia! Como conclusão, falamos aqui do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo era um dos maiores perseguidores da igreja primitiva. Foi alcançado pelo poder de Deus, pela instrumentalização dos discípulos, dentre eles Estevão e Barnabé. Quem ganhou o apóstolo Paulo para Jesus? Estevão e Barnabé. Fala-se de Barnabé como um homem cheio de fé, cheio de amor cristão, cheio de autoridade espiritual e, acima de tudo, cheio de disciplina espiritual. Ganham apóstolo Paulo, que se tornou o maior evangelista missionário de toda a história cristã depois de Jesus. Meus queridos irmãos, apóstolo Paulo, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Não brinca com discipulado. Faça o teu trabalho. Cumpra a tua missão. Não dependa das pessoas. Não dependa dos pastores da tua igreja para fazer o teu trabalho. Não dependa das circunstâncias. Não dependa das finanças. Não dependa, mas dependa somente de Deus. E faça o teu trabalho, porque você também é um escolhido. Aleluia! Glória a Deus! Para terminar, meus irmãos, eu quero falar de Lucas. Lucas, o médico e autor do livro de Atos. Não andou com Jesus, mas foi alcançado pelo testemunho da igreja primitiva. Ele próprio relata a Teófilo, um alto oficial romano: quero esclarecer fatos que entre nós se cumpriram e que nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio. Ou seja, ele foi alcançado e depois se torna um dos maiores historiadores bíblicos, reunindo informações para escrever o livro de Lucas e de Atos, que eram no início uma obra única. Fique de pé em nome de Jesus, por favor. 50 dias de avivamento. 50 dias de avivamento. Alguém não está comigo aqui nesta manhã. 50 dias de avivamento. Voltando aos Atos dos... Igreja primitiva, um exemplo a ser seguido, um modelo a ser estudado. Igreja primitiva, a igreja da antiguidade, que nos ensina na modernidade. Fale com Deus, agradeça a Deus por essa manhã, porque você é um escolhido, você é um chamado. Você é um chamado, meu irmão. Não sou eu, simplesmente, é você. Com as tuas imperfeições, com os teus problemas, com as tuas debilidades, com as tuas angústias, com os teus sofrimentos, com as tuas necessidades. Você é escolhido. Fale com Deus: Deus, estou aqui nesta manhã. Cumpra em mim o teu propósito. Faça de mim aquilo que tu queres, porque eu sou escolhido. Estamos aleluia, louva a Deus. Tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Adore ao Senhor. Fale com Ele, Ele está aqui. Oh, Deus. Hey.
estamos aqui tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Queremos, Pai, declarar a bênção, Pai, sobre o teu povo. Queremos, Senhor, nessa manhã, nos lembrar, como ponto único de oração, somos embaixadores de Deus, somos embaixadores de Cristo, e onde quer que esteja, nós cumpriremos o teu chamado. As dificuldades, a necessidade, colocamos na tua mão. Dá-nos a disciplina, Senhor, dá-nos o amor, dá-nos a graça, Senhor, nesta manhã, como igreja, para nos avançar, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Adore o Senhor. Nós estamos Aleluia. aqui tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Amém. Alguém pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Escuta, vamos para o lado prático. Vamos para o lado prático daquilo que foi ensinado. Você hoje aprendeu que um dos segredos da igreja primitiva era o quê? Discipulado. Discipulado é o lugar em que você se coloca disponível para passar o que você recebe como conhecimento para uma outra pessoa. Alguém me entendeu? É quando você se disponibiliza a passar o conhecimento que você aprende para uma outra pessoa. E mais do que passar o conhecimento, é onde Josué você acompanha essa pessoa. Você leva essa pessoa a crescer, você vê os passos que essa pessoa está a dar. Isso é discipulado. E isso não é só trabalho do pastor, nem do apóstolo, é trabalho de todos nós. Isso. Alguém pode aplaudir ao Senhor bem forte. É trabalho de todos nós. E assim, aos estudantes, aos acadêmicos e qualquer pessoa que está nessa sala, não existe uma forma mais rápida de você aprender uma certa cadeira a não ser essa, onde você se coloca disponível a passar o que você aprende do professor para outra pessoa. Porque quanto mais você se preparar para ensinar outra pessoa, você não dará conta que você mesmo estará a aprender com rapidez. Nós temos 3 semanas para terminarmos os nossos 50 dias de avivamento. No dia 8 de junho nós terminamos. Mas eu quero lançar um desafio aqui para toda a igreja. Os jovens, quero ver mamás, quero ver papás. Em 3 semanas
Eu quero ver pessoas que vão dizer: profeta, eu vou me candidatar em 3 semanas. Se vou ganhar alguém, mas vou me candidatar a isso que eu aprendi hoje, para ganhar, consolidar e discipular. Enviar. O enviar vai ser nossa responsabilidade. Mas em 3 semanas eu quero que você pratique essas 3 coisas: ganhar alguém, consolidar e discipular essa pessoa. Profeta, o que é que eu vou ensinar? O que é que eu vou fazer? Nós vamos te passar o que é que você vai ensinar nessa pessoa que você vai ganhar. Estamos de acordo? Amém. Posso lançar esse desafio aqui nesse lugar? Amém. De maneira que quando nós terminamos o dia 8 de junho, no domingo do dia 8 de junho, todos nós vamos estar aqui e vamos ver realmente aqueles que praticam a palavra. Está a ver? O pastor Samuel apontou aqui, embora que esse fruto é de muito tempo. O pastor Samuel apontou aqui, disse: tenho aqui um filho, tenho um discípulo que eu ganhei. Não é? Mas eu quero que também você no dia 8, seja você também apontar assim: vamos estar aqui, vamos orar para ti. Você também vai dizer: olha, eu também no dia 8 de junho está aqui o meu discípulo, pessoa que eu ganhei, consolidei e discipulei. Essas 3 semanas é possível acontecer esse tipo de movimento. Então, rapidamente, todos vocês estão disponíveis para esse desafio. Só vem aqui, nós vamos orar para ti rapidamente. Antes de nós encerrarmos o culto, venha para aqui para frente. Nós vamos orar para ti. Pessoas que querem se tornar discipuladores, bem rápido aqui para frente. Pessoas que dizem: eu também quero ser usado durante essas 3 semanas para ganhar, consolidar e discipular alguém. Só vem aqui para frente, venha rápido. Venha rápido. Esse é o lado prático daquilo que foi pregado. Vamos aplaudir ao Senhor para todos que estão a se candidatar. Aplauda bem forte. Só tem uma pessoa aqui. Aplauda bem forte para o Senhor, os irmãos que vêm. Oh meu Deus. Aplauda bem forte. Oh meu Deus. Bem forte. Vamos encorajar os irmãos. Olhem para mim, olhem para mim. Tem mais pessoas que eu quero aqui. Olhem para mim, olhem para mim. Enquanto eles vêm, venha. Deus seja louvado. Então no final, já vamos terminar daqui a pouco. Pastor Samuel, não queremos. Aquilo é prático. Vamos estar acompanhando os irmãos. Isso quer dizer, pelo menos essas 3 semanas, tem certas disciplinas que vão ter. Todas as quartas. Olha, onde nós estamos a levar a igreja é para ser mais prático. Okay? Estamos cansados do tempo de falar muito. Tá certo? Deus vos abençoe. No final do culto vão estar aqui com o pastor. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Tem sido tão bom. Amém. Para mim. Glórias ao nome do Senhor. Quantos foram abençoados hoje? Amém. Já viu o exemplo, o grupo, hoje nós temos até o grupo coral, não conseguiu estar. Deixa eu orar, vamos orar para os irmãos que estão online. Vamos estender as mãos, tem irmãos que nos acompanharam online. Em nome de Jesus, da palavra que foi ministrada aqui, ensinada, nós queremos que esse Espírito está a ser transmitido também para vocês. A partir de onde vocês estão, que Deus vos dê a unção para se tornarem ganhadores de almas, consolidadores e como também discipuladores. Nós liberamos essa bênção para vocês. Declaramos proteção para a vossa saúde, estabilidade nas vossas emoções, na vida financeira, em qualquer lado que vocês creem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão abençoados? Amém. Estão abençoados? A próxima. Deus vos abençoe. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Amém.